Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Outlet de Hotéis, nova plataforma com oferta de mais de 200 mil tipos de hospedagem ao redor do mundo, é uma marca derivada do Outlet de Passagens do grupo JCA, pioneiro no Brasil na comercialização de passagens de ônibus rodoviário com tarifa opaca. O novo serviço oferece desde acomodações econômicas em pousadas e hotéis, até suítes de luxo em resorts all inclusive. Há destinos disponíveis em todo o território nacional e em outros países, como Estados Unidos, Turquia, México, Alemanha, Inglaterra, Argentina, Itália, entre outros. O Outlet de Passagens, lançado em 2019, há um ano iniciou seu processo de expansão para se estabelecer como um marketplace de turismo cada vez mais completo e intermodal. O propósito do Outlet de Hotéis é disponibilizar experiências de viagens confortáveis, seguras e por preços justos. Um serviço barato não precisa ser sinônimo de falta de qualidade. Acreditamos que é possível democratizar o acesso às viagens por meio de uma plataforma que combina um rigoroso processo de avaliação com um amplo leque de hospedagens bem estabelecidas no mercado. Dessa forma, garantimos um alto padrão de satisfação e atendemos os mais variados perfis de clientes, sendo o público da classe C e o mercado nacional nossos principais alvos no momento, explica o head do Outlet de Hotéis e do Outlet de Passagens, Daniel Limena. A plataforma está conectada com as principais redes hoteleiras nacionais e internacionais, como Accor, Iberostar, Intercity, Mercury e Transamérica, que são referência de qualidade e confiabilidade. São hospedagens de resorts, hotéis, pousadas, hotel fazenda, bed and breakfast, hotel histórico, flat ou apart hotel. Ao entrar no site do Outlet de Hotéis, o cliente pode comparar os preços de acomodações dos mais diversos tipos que atendem tanto aqueles que buscam luxo quanto os que querem mais economia, bem como selecionar outros filtros de busca, categoria do local, condições das tarifas, refeições e comodidades inclusas, além de pontos turísticos nos arredores. O pagamento pode ser feito e parcelado no cartão de crédito. Ao finalizar a transação, o cliente receberá um voucher de confirmação da reserva via e-mail, que deverá ser apresentado no dia do check-in. As políticas de alteração e cancelamento dependem da acomodação selecionada e são sinalizadas durante todo o fluxo de compra. A Prefeitura do Rio de Janeiro contratou um empréstimo bilionário com o Banco do Brasil, o governo federal, para investimentos no sistema de BRT. Com o valor de 1,2 bilhão de reais, a Prefeitura terá um prazo de 10 anos de vigência contratual, com a possibilidade de investir em vários pontos do sistema e em ações diferentes. A compra de novos ônibus, reforma de pavimento, estações e construção de terminais novos são algumas das possibilidades de uso deste recurso. O contrato ainda possui um período de carência de 12 meses, onde após este prazo de um ano, o início dos pagamentos deve ser feito em parcelas mensais. A Prefeitura de Itapevi, na Grande São Paulo, concluiu o processo licitatório para escolher da empresa que assumirá a concessão dos serviços de transporte público do município. Em ato do secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana por delegação do prefeito, o resultado da licitação, conforme decidido pela comissão licitante, foi homologado em favor da empresa BB Transportes. A ata do julgamento em propostas em 9 de março passado apontou a empresa como vencedora do certame por apresentar a melhor combinação de menor tarifa de remuneração proposta e maior oferta de pagamento pela outorga de concessão. Duas empresas foram habilitadas no processo de licitação para concessão em lote único do Sistema de Transporte de Itapevi, conforme publicação em 7 de dezembro de 2022. A BB Transportes e a JTP Transportes e Serviços. Após a declaração da vencedora, a JTP apresentou recurso questionando a decisão da comissão de licitação, mas teve seus argumentos não aceitos. Esta foi a quarta vez que a Prefeitura tentou realizar o certame desde o ano passado, após várias impugnações. A licitação do transporte coletivo foi relançada no dia 2 de setembro de 2022.
Nesta quinta-feira, dia 20 de abril, a Itapemirim-Caiçara retomará as operações no nordeste do país com as linhas Rio de Janeiro-Aracaju via Macaé e Rio de Janeiro-Salvador via Juiz de Fora. As passagens para a linha entre o Rio e a capital baiana ficaram disponíveis no site da empresa para venda nesta quarta-feira, dia 19 de abril. Para Aracaju, ainda não aparece no site até a postagem dessa matéria. De acordo com a empresa, a linha Rio de Janeiro-Aracaju terá sua primeira partida na quinta, às 7h30, e a Rio de Janeiro-Salvador no mesmo dia. No sentido contrário, os horários Aracaju-Rio de Janeiro começarão a ser operados a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de abril, às 7h30 da manhã e terão frequência semanal, às segundas, quartas e sextas-feiras. Já Salvador, Rio de Janeiro, iniciará na terça-feira, dia 25 de abril, às 9h da manhã e terá frequência semanal às terças, quintas e sábados. O serviço oferecido nas linhas será o executivo, que conta com veículos com 46 poltronas, com cinto de segurança, sistema de ar-condicionado, banheiro, bagageiro, porta-pacote e janelas panorâmicas com cortinas, entre outros itens. O retorno das operações da empresa, que é agora administrada pela Suzantor, na região Nordeste, é bastante aguardada pelos clientes da Itapemirim, que é uma das mais tradicionais empresas a operar a ligação entre o Nordeste com o Sudeste do país. A Rio-Salvador foi a primeira linha que a aviação Itapemirim operou na região Nordeste no ano de 1967. Posteriormente, vieram as linhas ligando os estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí com São Paulo e Rio de Janeiro já nos anos 1970. Para adquirir e conferir maiores informações sobre valores de passagens e outros destinos, visite o site da Itapemirim. A EMTU anunciou nesta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, que realiza a reprogramação na tabela de horários de 3 linhas do transporte intermunicipal que atendem a cidade de Cruzeiro, em São Paulo. Os itinerários partem do município para as localidades de São José dos Campos e Queluz. Passageiros podem consultar no site da MTU a nova tabela de horários em cada rota. As linhas que passam pela reprogramação são as seguintes: a 5401, que liga o terminal rodoviário de Cruzeiro ao terminal rodoviário Frederico Ozanam, em São José dos Campos; a 5404, que liga o terminal rodoviário de Queluz ao terminal rodoviário de Cruzeiro; e a 5406, que liga o terminal rodoviário de Cruzeiro ao terminal rodoviário Frederico Ozanam, em São José dos Campos. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, do Ministério da Fazenda, publicou no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, a ratificação de convênios ICMS aprovados na 188ª reunião ordinária do órgão. Dentre os aprovados está o Convênio 21/23, que autoriza as unidades federadas a conceder crédito presumido para as operações de saída de óleo diesel e biodiesel, quando destinados à empresa concessionária ou permissionária de transporte coletivo de passageiros. A Lei Complementar Federal 192/2022, válida a partir de 1º de maio próximo para o diesel e o gás de cozinha, determinou que o cálculo do imposto sobre o diesel passará a ter valor fixo por litro e por quilo, no lugar da cobrança em percentual, ou seja, terá alíquota única em todo o país. Com o Convênio 21/23, os estados terão a possibilidade de conceder novos benefícios tributários, com crédito presumido de ICMS. O convênio, proposto em acordo dos secretários de Fazenda e de todos os estados, mantém os efeitos econômicos dos descontos no cálculo do ICMS e adapta o benefício ao novo modelo tributário. Desta forma, o imposto sobre o ICMS terá alíquota única em todo o país, mas o cálculo do percentual será alterado caso a caso, com vistas a reduzir o impacto do combustível mais caro na transição para o novo modelo. Prefeituras de todo o país responsáveis pela gestão do transporte coletivo poderão, assim, evitar encarecimento do diesel, impedindo um impacto adicional no valor da tarifa do transporte de passageiros. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário.
Uma outra passagem de uma carreta resultou no tombamento de um ônibus da Expresso Gardênia na tarde desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 129 da BR-369 entre Boa Esperança e Campos Gerais. A carreta, ao fazer, colidiu contra o veículo e saiu da pista e tombou em seguida. O motorista da carreta informou que tentou evitar a colisão, porém não conseguiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas tiveram ferimentos, sendo o motorista do ônibus e uma adolescente e uma criança. Agentes do SAMU encaminharam os feridos para uma cidade de saúde em Boa Esperança. As causas do acidente deverão ser investigadas em breve. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da Turim Transportes e um caminhão deixaram feridos na manhã desta quinta-feira. O acidente ocorreu na MG 030, nas proximidades do posto Alicante, em Congonhas, na região central de Minas. O Corpo de Bombeiros informa que o motorista do caminhão foi retirado das ferragens e encaminhado para um hospital da região. O ônibus, que está fretado para uma empresa, teve a frente destruída com o impacto da batida. A forma como o acidente ocorreu ainda não é conhecida. A polícia irá investigar o caso. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 quilos de pasta base de cocaína durante abordagem a um ônibus interestadual. O flagrante aconteceu no quilômetro 117 da BR-407, trecho do município de Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia. Era por volta de 5 horas da tarde, durante comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando a equipe deu ordem de parada a um ônibus que fazia o roteiro de São Paulo a Petrolina. No decorrer da abordagem, os policiais encontraram 2 tabletes no entorpecente na bagagem de uma das passageiras. Questionada, a mulher informou que recebeu a droga de um desconhecido em Vitória da Conquista, na Bahia, e receberia R$ 2.000 para levá-la até Juazeiro. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária de Senhor do Bonfim para adoção das medidas cabíveis. Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto deixou ao menos 3 mortos no fim da madrugada desta última segunda-feira, dia 17 de abril. Os veículos colidiram na estrada do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. As vítimas estavam na moto. Com a colisão, a motocicleta foi arrastada por alguns metros, ficando destruída. Um homem morreu no local. Agentes do SAMU foram acionados e encaminharam 2 mulheres ao pronto-socorro. A unidade de saúde afirmou que as 2 vítimas que foram atendidas na unidade do Campo Limpo, porém, não resistiram. O Corpo de Bombeiros de São Paulo também foi acionado. A dinâmica do acidente não foi informada. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus rodoviário deixou na manhã desta última segunda-feira um casal morto. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o acidente ocorreu na SP-322, a rodovia Armando Salles de Oliveira, em Icém, no interior do estado de São Paulo. Ainda segundo a corporação, o motorista do carro perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus. As vítimas do acidente são a empresária Marisa Bonfim e o servidor público da Prefeitura de Fronteira, Luciano de Barros Paulo. Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos. As causas do acidente serão investigadas. Um passageiro da Expresso Guanabara acabou preso neste último sábado, dia 15, pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o passageiro traficante seguia viagem com cerca de 10 quilos de skunk. O ônibus, que faz a linha Belém-Fortaleza, precisou passar por uma abordagem na altura do quilômetro 307 da BR-222 em Tianguá. O passageiro e todo o material apreendido passaram pela Delegacia de Polícia Civil de Tianguá. O ônibus seguiu viagem normalmente até o seu destino final. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da empresa Gontijo deixou um ferido em Assaré, no interior do Ceará. A colisão ocorreu por volta das 2 horas da tarde no cruzamento das ruas Alexandre da Silva Pereira e Padre Emílio Cabral. Segundo informações preliminares, o condutor da moto, que não teve a sua identidade revelada, avançou preferencial. A agente do SAMU socorreram a vítima ao hospital da região. O Departamento Municipal de Trânsito de Assaré irá investigar o acidente. Um homem que não teve a sua identidade revelada morreu na noite desta última segunda-feira, de 17 de abril, ao colidir contra um ônibus da Reunidas Caçador.
O acidente ocorreu por volta das 9h10 da noite, na rua Joinville, na cidade de Xanxerê, como informa o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O homem que conduzia a moto morreu no local. A carona foi atendido pelos bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital Regional São Paulo. O condutor do ônibus informou aos militares que o motociclista não fez a rotatória, atravessando a via e causando o acidente. Agentes do SAMU e da Polícia Militar também atendem à ocorrência. Um ônibus rodoviário da Xavier Turismo tombou na madrugada desta terça-feira, dia 18, deixando 11 feridos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, o acidente ocorreu na rodovia Washington Luiz, em Uchoa. Chovia no momento do acidente. Aos militares, o motorista do ônibus afirmou que tentou evitar uma colisão após o veículo à frente frear bruscamente. Ao tentar desviar do veículo de passeio, o motorista perdeu o controle da direção e o ônibus tombou em seguida. O coletivo seguia a viagem de São Paulo para São José do Rio Preto, com 33 passageiros. Ao menos 11 tiveram ferimentos, sendo um mais grave. A polícia foi acionada para atender a ocorrência e apurar o caso. O veículo permanecia no local do acidente até a manhã desta terça-feira. Um caminhão que seguia viagem pela rodovia PR-487 tombou no início da tarde desta terça-feira, dia 18, entre Campo Mourão e Luisiana. A Polícia Militar Rodoviária do Paraná informa que o coletivo seguia transportando funcionários para uma cooperativa em Ubiratão. O caminhão, que seguia com produtos da Ceasa de Maringá, tombou ocupando parte da via. Meia hora após o motorista do ônibus não perceber e bateu no caminhão que seguia tombado. Todos os 18 passageiros do coletivo não se feriram apesar do susto. Agentes do SAMU e do CIAT foram acionados para a ocorrência. Um ônibus da Autoviação Palmares, que presta serviço ao BRT Rio, tombou no fim da tarde desta terça-feira, deixando diversos feridos. O Centro de Operações Rio informa que o acidente ocorreu na Avenida das Américas, em Guaratiba, na zona oeste do Rio. O coletivo seguia a viagem da Barra da Tijuca para Santa Cruz e estava na pista do BRT quando caiu próximo à estação CTE-X. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ainda não informou o número real de feridos. Vídeos gravados por testemunhas mostraram passageiros tentando sair do veículo. Alguns motoristas que passavam pela região tentavam ajudar. Um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na BR-267. A Polícia Rodoviária Federal afirma que a colisão ocorreu na manhã do dia 19, no quilômetro 211 da BR-267, em Bom Jardim de Minas, da Zona Mata Mineira. Com a colisão, o carro ficou destruído e o micro-ônibus acabou saindo da pista. O condutor do carro morreu no local após ficar preso às ferragens. Outro passageiro foi socorrido com ferimentos graves para o hospital. O motorista do micro-ônibus recusou atendimento médico e um passageiro de 61 anos sofreu ferimentos leves. Agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta última terça-feira um ônibus da Expresso Adamantina. Segundo a corporação, o coletivo modelo Paradiso New G7 1800DD, que presta serviço para a Flixbus, seguiu com um licenciamento vencido. O ônibus fazia a linha São Paulo-Rio de Janeiro quando foi abordado na altura do quilômetro 233 da rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no sul fluminense do Rio de Janeiro. Todos os 38 passageiros que estavam a bordo precisaram aguardar um outro ônibus legalizado para seguir viagem. A Expresso Adamantina foi multada por estar circulando com o licenciamento vencido e o ônibus foi apreendido. A plataforma de viagens Flixbus informa que o licenciamento foi pago pela Adamantina e que o valor ainda não havia sido registrado no sistema correspondente. Um ônibus rodoviário da aviação Novo Horizonte pegou fogo na tarde desta última terça-feira, dia 18, na altura do quilômetro 339 da BR-262. A Polícia Militar da Bahia informa que o acidente ocorreu por volta das 5h30 da tarde no trecho entre Anagé e Vitória da Conquista. O incêndio teria se iniciado nas rodas do coletivo e em seguida se espalhado por todo o ônibus. Apesar do susto, não houve feridos. Um ônibus da Caprichosa Auto Ônibus bateu em um poste na rua Visconde de Santa Isabel por volta das 6h30 da manhã,
nesta quarta-feira, dia 19. De acordo com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, o ônibus fazia a linha 639 e ficou com a frente toda destruída e o poste caiu sobre a via, e apesar do susto não houve feridos. A empresa responsável pelo fornecimento de energia informa que uma equipe foi deslocada para o local do acidente. Um ônibus articulado da Expresso Campibus, que fazia a linha 224, pegou fogo na tarde desta quinta-feira, na Avenida John Boyd Dunlop. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu no cruzamento com a via Império do Sol Nascente, perto da estação Aurélia do BRT. O incêndio teria iniciado por volta de 12h50 por conta de uma possível pane elétrica no ônibus. Ninguém ficou ferido. Uma passageira identificada como Mariana Silva, de 25 anos, foi presa com entorpecente na noite desta última quarta-feira, na rodoviária do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os agentes do Batalhão de Polícia Turística prenderam a mulher que estava prestes a embarcar para Vitória. Com a passageira foram encontrados 20 quilos de erva entorpecente em sua bagagem. Ela confessou que recebeu o entorpecente no Complexo do Alemão e que levavam para uma pessoa na rodoviária de Vitória. Pelo transporte do produto ilícito, a mulher estaria recebendo o valor de R$ 1.500. Ela foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia, na Praça da República. Um ônibus do sistema Transcol atropelou e matou uma mulher na tarde desta última sexta-feira, dia 14, na Avenida Norte e Sul, no bairro de Fátima, na Serra, no Espírito Santo. Por conta do acidente, diversos passageiros seguiram a pé para o terminal de Carapina, na região metropolitana de Vitória. A dinâmica do acidente, assim como o estado de saúde da vítima, não foi informada. Um ônibus da aviação Eucatu foi impedido de deixar a rodoviária de Manaus nesta última quarta-feira, dia 19 de abril. A agente da Arcepan realizaram uma ação de fiscalização na rodoviária no ônibus que fazia a linha Manaus-Itacoatiara. De acordo com a agência, o coletivo apresentava irregularidades de segurança e por esse motivo foi impedido de seguir viagem. Entre as irregularidades está o mau estado de pneus, assim como as lâmpadas de ré e o pisca-alerta queimados. A ação de fiscalização ocorreu após a denúncia de cliente chamando a atenção de quem passava pelo terminal rodoviário. A multa, aplicada no valor de R$ 4.636,42, segue a resolução número 006/2019 do Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos. A aviação Eucatu disponibilizou outro ônibus em bom estado de conservação e todos os 26 passageiros embarcaram 1h23 depois. As manifestações e denúncias podem ser feitas na ouvidoria da Arcepan por telefone 0800 280 8585 de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde, e pelo número 92 98 48 19 99, o WhatsApp 24 horas. O órgão atende presencialmente nas dependências da rodoviária de Manaus e também pela internet. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, que prorrogou o contrato com a empresa Transriver para a locação de 17 novos coletivos, incluindo a sua manutenção, abastecimento, garagem e motoristas contratados. O valor desta ampliação no prazo contratual é de R$ 1,6 milhão e é válido por 30 dias. Os ônibus recursos são revertidos ao atendimento dos passageiros da linha 17, Campo Grande e Santa Cruz. Na última terça-feira, dia 18 de abril, um decreto publicado pelo prefeito de João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, no Diário Oficial, apresentou o cronograma de entrega de novos ônibus para o transporte coletivo da capital. Na negociação, houve inserção parcial de 50% no Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, para as empresas interessadas. A mudança implementará um total de 80 ônibus, sendo 40 veículos 0 km, modelos 2023 e outros 40 seminovos, modelos 2015 ou mais recentes. De acordo com o cronograma,
Até o dia 31 de maio serão entregues 20 destes novos modelos e outros 10 seminovos. Na sequência, até o dia 31 de julho, chegarão mais 20 ônibus. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa planeja investir aproximadamente 35 milhões de reais. O órgão informa que atualmente opera 400 veículos divididos em 79 linhas. O município de Arujá, na região metropolitana de São Paulo, aumentará o preço da passagem de ônibus para R$ 5,00 na próxima segunda-feira, dia 24. O valor cobrado atualmente é R$ 4,50. Segundo a prefeitura, o valor não sofre alteração desde 2019, e tal mudança foi realizada em razão do aumento do preço e do diesel, pneus e também do valor da mão de obra necessário para o reajuste. Apesar da empresa responsável pelos ônibus da cidade, a Arujá Transportes Coletivo, solicitar um aumento de 22% no valor da passagem, a prefeitura limitou a 11%. Em contrapartida, a administração municipal de Arujá exigiu que a empresa opere com o modelo 0 km. A troca deve ser realizada em um prazo de 90 dias, levando em consideração que a frota atual tem, em média, veículos com 10 anos. Os primeiros beneficiados com a renovação serão moradores dos bairros Mirante, Iracília, Correias, Vila Arujá, Barreto, Rincão, Jaracandás, P1, Tupã e Jordanópolis. A Arujá Transporte Coletivo possui 17 ônibus em atividade e contará em breve com um total de 22 veículos nas ruas. A operação de transportes coletivos na cidade de Araçariguama, na região de Sorocaba, no interior paulista, foi retomada na tarde desta terça-feira, dia 18 de abril. Pela manhã, não houve serviços porque a garagem da empresa que atua na cidade, Bamonte Transportes, foi invadida e foram furtados dos ônibus itens dos painéis como módulos e tacógrafos, sem os quais os veículos não conseguem operar. Em nota, a prefeitura diz que até o conserto destes veículos, os serviços estão sendo prestados por micro-ônibus. A Bamonte, empresa responsável pelo transporte público municipal, informa que o serviço já está normalizado. Todas as linhas estão sendo atendidas provisoriamente por micro-ônibus em seus horários habituais. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil investiga o caso. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, buscando combater casos de abuso e importunação sexual do transporte público, determinou a reserva de espaços exclusivos para mulheres nos ônibus. Por meio da Lei nº 5.237, ficou instituído o Plano de Combate ao Abuso e obriga a operadora do serviço a criar mecanismos para cada viagem, destinando um espaço de uso reservado para o público feminino, seja uma área ou uma determinada quantidade de assentos. Essa lei não especifica a forma em que essa exclusividade deve ser oferecida, mas é específica quanto ao horário de pico da manhã e tarde e exige que o espaço seja devidamente identificado. Caberá também a promoção de campanhas de conscientização sobre essa nova lei, devendo ser apresentada em espaços de mídia, nos ônibus, táxis e outros veículos de transporte de pessoas. O conteúdo informativo deve inclusive conter as informações sobre como e onde notificar as autoridades responsáveis sobre um caso. A lei entra em vigor após 120 dias, tempo este para os envolvidos se adequarem às regras. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.